Olá, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos. Então, meus irmãos e minhas irmãs, hoje eu acredito assim, que o nosso Senhor Jesus ele tem um recado bem importante para deixar para nós, Porque hoje em dia as pessoas, tem muitas pessoas, que eles vão na igreja, participam bastante da igreja, da reunião. Então, as pessoas têm que colocar no coração, às vezes, que nós temos que crer mais no que o nosso Senhor Jesus fez por nós. Por causa que o nosso Senhor Jesus, ele pagou o nosso preço lá na cruz e nós não devemos mais nada. A única coisa que o ser humano tem que fazer é obedecer o nosso Senhor Jesus no que ele pediu, Vocês vejam bem, o Nicodemo, ele foi ter com Jesus, E ele falou para o nosso Senhor Jesus que o que ele tinha que fazer para poder entrar no reino de Deus, Aí Jesus falou, o homem para entrar no reino de Deus ele tem que nascer de novo. Aí tá, Jesus, daí ele falou, mas como o homem pode nascer de novo? Porventura ele pode entrar no ventre da mãe dele e nascer de novo? E o Senhor Jesus falou de não, ele tem que nascer das águas e do Espírito, Então nascer das águas e do Espírito, que o Senhor Jesus falou, é o batismo nas águas, e nascer do Espírito é a pessoa entregar a vida para o nosso Senhor Jesus, ter o compromisso com Ele no nosso dia a dia, de ter a nossa comunhão com Deus, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, segurar o amor em nós, porque as pessoas, para segurar o amor, ela não pode olhar pelas coisas deste mundo, não pode olhar pelo que o nosso próximo faz para nós, para ofender nós, para prejudicar nós, a nossa própria família às vezes, elas fazem coisas para prejudicar nós, mas não é elas que fazem, porque o ser humano tem que entender que existe um espírito que ele é inimigo do Espírito Santo, ou vamos falar mais certo assim, de uma maneira mais fácil de se entender. O Satanás, ele é amigo de Deus ou é inimigo? Ele é inimigo de Deus, ele odeia Deus, está entendendo? Então o espírito do Satanás, se a pessoa não obedecer o Espírito Santo de Deus, não obedecer o nosso Senhor Jesus, o que o nosso Senhor Jesus pede, o espírito do Satanás, ele entra na pessoa e começa a colocar as ordens dele para as pessoas praticar. Da onde vem os assassinatos? Da onde vem os assaltos, o roubo, Da onde vem a traição, a prostituição? Da onde vem o orgulho, a inveja, Vem tudo do espírito das trevas, que é o espírito do Satanás, o espírito do ódio. O Espírito Santo de Deus é aquele que ensina nós a viver em paz, viver em harmonia, Nós saber fazer o bem para o nosso próximo. E esse é o Espírito Santo de Deus. Por que está escrito? Quem nasce carne é carne e quem nasce espírito é espírito. Então, para nós viver espiritualmente, o que é que nós temos que fazer para viver espiritualmente? Nós não podemos ligar para as coisas do mundo, nem que for o nosso próprio filho, nosso próprio irmão, nossa própria irmã, nossa própria esposa, o esposo, Se eles não tiverem comunhão,
com a vida espiritual, vivendo com a vida espiritual, eles estão dando ouvido ao mundo, estão dando ouvido às coisas do mundo, o ser humano que ainda está no mundo, que ele não se converteu, né? Ele não está vivendo espiritualmente, porque quem vive espiritualmente, ele já está vivendo a vida interna. Ele já está vivendo a vida interna, porque João Batista falou: endireitai as suas veredas, porque o reino de Deus se aproxima. O reino de Deus é o nosso Senhor Jesus. Se você estiver no nosso Senhor Jesus, você não tem que dar satisfação para ninguém, para nada deste mundo. Você pertence ao nosso Senhor Jesus, e se você pertence ao nosso Senhor Jesus, o nosso Senhor Jesus vive lá no céu. O nosso Senhor Jesus quer que você viva a vida interna junto com Ele desde agora. Então, quando uma pessoa se converte, que ela passa a fazer saber que ela tem o compromisso de fazer as coisas para Deus, você já não pode mais olhar para as coisas do mundo. E aí, por exemplo, Satanás, ele vai usar o quê? Ele vai usar os seus entes queridos, ele vai usar os seus amigos, ele vai usar tudo para te derrubar na fé. Por quê? Porque acontece o seguinte: quando você aceita a provocações de Satanás, você abre uma porta para ele trabalhar na tua vida. Então nós não devemos aceitar a provocação de Satanás. A nossa obrigação é fazer o bem para o nosso próximo. Como nós queremos o bem para nós temos que desejar o bem para o nosso próximo, né? E outra coisa que nós temos que pensar muito bem: nosso Senhor Jesus falou que graça tem você fazer o bem para os seus amigos, para aqueles que te amam. Você tem que fazer o bem para aqueles que não te gostam de você, para aqueles que te odeiam. Por quê? Porque daí você está fazendo a diferença. Porque se você fazer para aqueles que gostam de você, você não está fazendo diferença nenhuma. Você está seguindo uma vida normal, tipo uma vida carnal, que, por exemplo, as pessoas que trabalham só para o seu bem-estar carnal, né? Então você está também seguindo da mesma forma. Então as pessoas que têm o Espírito Santo, que são batizadas com o Espírito Santo, que são chamadas por Deus para fazer a obra dele, eles têm que fazer a diferença. Eles não podem, né, ter inimizade. Quando você vê que tem uma pessoa que não gosta de você, você ora por ela, ora até consertar as coisas, né? Porque no maior sofrimento de Jó, os amigos dele abandonaram tudo ele, né? E quando eles abandonaram tudo ele, que ele continuou sofrendo, ele começou a orar pelos amigos dele. No lugar dele ficar triste e maldizer aos amigos, ele começou a orar pelos amigos dele. E assim nós também temos que fazer. Amém? Fiquem todos em paz, em nome de nosso Senhor Jesus.